Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 24 da nossa oficina de teatro online. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Aos nossos alunos nós pedimos que coloquem seus nomes aqui no chat. E quando a aula se encerrar, se você tiver alguma dúvida, não pergunta aqui no chat, pergunta lá nos comentários, porque às vezes não dá tempo, o chat sai do ar e eu não consigo responder vocês pelo chat. Então qualquer dúvida sobre a aula ou pergunta sobre o exercício, é só você colocar lá nos comentários. Eu te aguardo assim que encerrar a transmissão aqui da aula. Combinado? Se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, é só entrar aqui no canal e conferir, estão todas as aulas disponíveis. Combinado? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver o que vocês aprontaram na semana passada e vamos assistir aos vídeos de vocês no magnânimo momento Vídeo Comentar. Lembrando o que foi que eu pedi para vocês criarem um cenário para a cena de vocês, pensarem um cenário para aquela cena. O foco de vocês estava em criar a cenografia, a ambientação, o onde daquela sua cena. Pessoal, eu adorei as atividades de vocês. Eu consegui entender onde se passava a cena de vocês, mesmo vocês não estando naquele cenário real, com a criação dos cenários de vocês, os objetos que vocês trouxeram para compor aquele lugar, aquele espaço onde se passava a ação, os figurinos que vocês escolheram também, para deixar bem claro quem esse personagem era, dentro daquela situação, dentro daquele espaço, as ações que vocês escolheram, para deixar bem claro onde ele estava, aquele personagem. E nós tivemos ideias variadas, espaços variados, o que foi muito gostoso de assistir. Nós vimos um personagem numa praia. Como ficou claro que era uma praia? Só porque ela falou que estava numa praia? Não exatamente. Por quê? Ela escolheu bem. Tinha uma espécie de uma canga, ou que funcionava como um painel, como um telão no teatro, com a imagem de uma praia. Tinham as cadeiras de praia, bola, bolsa de praia, a viseira, o figurino compondo junto. E ainda tinha, de fundo, o som do vento ajudando a gente a imaginar aquele espaço, aquela praia com aquele ventinho, com aquela brisa. Muito legal. Nós tivemos uma feira. Como é que nós entendemos que era uma feira? Tinha uma mesa com frutas variadas, legumes, temperos, uma plaquinha, barraquinha da Aninha e a forma como o personagem se comportava, vendendo as frutas, falando com as freguesas, o figurino, a participação da família, o som que ficava por trás, que ela também pensou nisso, que foi criado para dar a atmosfera daquela feira. Muito legal também. Tivemos uma sala de entrevista de emprego, uma coisa bem formal, uma mesa, um caderno com uma caneta para fazer anotações, uma janela com uma cortina atrás.
dando a ideia de uma sala fechada, o quadro fechado, como se fosse uma sala fechada. E o figurino que ela escolheu, super formal, se preocupou com adereços, um óculos, um cordão, o batom, a forma como prendeu o cabelo. A gente via uma entrevistadora séria. As ações que ela executou deixavam bem claro que local, que espaço era aquele, que atmosfera tinha aquilo. Muito legal também. Nós tivemos uma loja de shopping, um cabideiro com roupas penduradas em cabides, igual as araras das lojas. E a personagem entrava falando no celular, escolhendo as roupas, falando com a amiga, tirando foto das roupas. Depois ela escolheu uma, analisou, pegou, pagou. Ficou bem claro pra gente as ações que ela realizava dentro daquele espaço. O que os objetos escolhidos também ajudaram a ficar bem claro que lugar era aquele, que espaço se passava aquela cena. Muito legal também. Nós tivemos uma livraria, uma mesa, muitos livros, pilhas de livros, e essa vendedora que trabalhava nessa livraria também muito séria e mal-humorada, e o figurino acompanhava, o caderninho dela de anotações, os livros que ela pegava e anotava. Tivemos também aqui um restaurante, então o personagem entrava, tinha uma mesa, tinha uma plaquinha num quadro dizendo o nome do restaurante, tinha o cardápio, prato, talheres. Tivemos a participação aqui da família também, chegando uma garçonete, trazendo o copo d'água pedido, e depois ela fazia a ação não só de procurar no cardápio que ela queria, mas também de fazer o pedido, de chamar a garçonete. Percebem que tudo que estava ali, todas as ações que estavam ali, estavam colaborando também com todo esse espaço que ela criou para a gente entender perfeitamente onde ela estava. Nós tivemos aqui uma cena que se passou num carro de aplicativo. Como ela fez isso? Com cadeiras. Então ela fez também dois personagens, que era o motorista e a passageira que estava entrando naquele carro para fazer a sua viagem. Também diferenciou com dois figurinos a forma de fazer. E a gente imaginou junto aquelas cadeiras que eram as cadeiras do carro. E a forma, o motorista na frente falava com ela que estava atrás, e ela que estava atrás se referindo a ele que estava na frente. Ficou muito claro pra gente onde é que se passava essa cena. Muito legal. Tivemos outra entrevista de emprego e também pensou nesse quadro mais fechado para dar a ideia de uma sala. Pensou no figurino. Tivemos uma poltrona que virou uma cama, que tinha um edredom, e a personagem chegava cansada, querendo descansar, de pijama. Então a gente entendia que aquela poltrona virou uma cama do quarto. Pessoal, vocês perceberam aqui que todos esses exemplos que eu dei, todos utilizaram com muita clareza os objetos, escolheram bem os objetos, escolheram bem todo o material, todos os elementos para criar esses cenários, para ficar bem claro onde que se passava a ação. Lá vem o cachorro. Pra você também. Tô gravando. A gente já tá se entendendo. Escolheram bem todos os elementos que eles iam colocar ali na cena para deixar bem claro o lugar que se passava a cena. Isso foi muito interessante. Perceber que dentro de um espaço que não é um cenário, é real, quanto que a gente pode criar. E como a gente assistindo embarca na ideia. E como vocês já juntaram nesse nosso caldeirão os figurinos, as ações, tudo ajudando a complementar essa ideia de vocês. E que foi muito gostoso de assistir. Agora, uma coisa pra gente pensar. Algumas pessoas fizeram uma cena... Algumas pessoas fizeram uma... Pombas! Algumas pessoas fizeram cenas muito curtas, que mostrava assim onde estavam, a gente entendia, mostrava que escolheu cada elemento para criar aquele cenário, tudo que foi pedido. Só não se esqueçam que é uma cena com início, meio e fim, que a gente precisa entender esse onde, quem são, precisa acontecer alguma coisa e depois como é que finaliza. Tiveram algumas cenas muito curtinhas que a gente queria ver mais o que acontecia com aquele personagem naquele lugar que foi tão bem escolhido, tão bem produzido por você. Não tenham medo de desenvolver as cenas. Outra coisa, como eu queria ver esse espaço, algumas pessoas fecharam muito o quadro de cena. Eu sei que tiveram a intenção de parecer uma coisa mais fechadinha. Mas, como a gente tá falando aqui de teatro também, eu queria ver essa cena mais aberta pra ver
essa mesa que você escolheu, ou se você podia compor com mais algumas coisas nas laterais para deixar mais clara a sua ideia. Combinado? Arrasaram! Eu fiquei muito feliz com esse exercício de vocês. Olha a dancinha do arrasou. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte, vou aqui dar uma dica, hein? Vamos ver quem vai pegar. Luz! Quero luz! Sei que além das cortinas são palcos azuis. Alguém capiscou? Alguém pegou? Sacou? Nós vamos falar sobre iluminação. A iluminação no teatro. Iluminação, como o próprio nome já sugere, serve para iluminar a cena. Mas isso eu tô falando de uma maneira muito genérica, muito abrangente. Vamos lá! Porque a luz, na verdade, ajuda e muito a contar a história. Ajuda a dar os climas das cenas. De acordo com a intensidade, por exemplo, cena mais escura, pode ser uma cena mais intimista. Uma luz mais alegre, mais colorida, sugere o quê? Uma luz pode sugerir que anoiteceu. E anoiteceu. Ou pode sugerir que amanheceu. Amanheceu, o sino gemeu. Hoje tô inspirada. Nada disso. O sino gemeu, que eu não sei se eu cantei a música certa. É anoiteceu, não é amanheceu. É música de Natal. Claro que as cores, a escolha das cores também vai ajudar na ambientação dessa cena. A luz também pode indicar uma mudança de local, do onde acontece essa cena. Por exemplo, uma luz aberta, uma geral aberta, pode representar uma cidade inteira. O palco todo está sendo iluminado. De repente a luz muda e ilumina só uma parte do palco. Aí a gente percebe que aquela cena está se passando num outro lugar ou num canto daquela cidade. Num pedaço menor que pertence àquela cidade. Um recorte dentro daquela cidade. Estão me acompanhando? Isso é só um exemplo aqui que eu tô pensando. A luz também ajuda a direcionar para onde o público tem que olhar. Na TV, no cinema, a iluminação passa avião. Boa viagem, pessoal! Agora deixa eu ir aqui. No cinema, na TV, a iluminação também existe. E também tem grande importância. Mas no teatro, a iluminação funciona também fazendo o papel da câmera. Calma! Eu vou explicar. Vocês já repararam que no cinema, na TV, a câmera aproxima e afasta? É o que a gente chama de zoom in, zoom out, que pega um detalhe, que recorta ali uma coisa específica que precisa ser vista pelo público, que a gente chama também de plano aberto e plano fechado. No teatro não dá pra fazer bem isso, mas uma forma de aproximar o olhar do espectador é através da iluminação. Se uma luz está aberta no palco e eu quero chamar a atenção do público para uma determinada ação, para algo que está acontecendo ali em especial, eu posso fechar a luz só naquela determinada ação, naquele determinado momento, naquele determinado objeto, naquele determinado personagem e escurecer o restante do palco. Ou seja, só fica iluminado aquela ação que eu quero chamar a atenção. Se aquela ação precisa ser enfatizada para o entendimento da história ou pela forma que eu escolho contar. Outro exemplo, vamos supor que haja um objeto fundamental para a cena, por exemplo, uma carta. Se fosse no cinema, a câmera mostraria só a carta, mesmo que tivesse outras coisas acontecendo na cena, outros personagens na cena, outras ações acontecendo. Faria aquele detalhe ali na carta. No teatro, por exemplo, o iluminador poderia escurecer o resto do palco e colocar um foco de luz em cima daquela carta. Assim, o público entenderia a importância daquela carta. Vocês viram aí que eu falei uma função que tem dentro do teatro? Perceberam? Não? Eu tenho falado que todas as pessoas envolvidas dentro de uma produção teatral e que todos eles devem falar a mesma língua. O que é que eu quero dizer com isso? Seguir as orientações do diretor, conversar, pensar junto para contar melhor aquela história daquela forma que foi escolhida, para que aquele espetáculo tenha uma unidade. E qual foi a função que eu falei aqui? O iluminador, que é aquele que pensa, que cria, que faz os desenhos da luz. Quando a gente pensa num cenário, olhando bem de perto,
ele é sempre diferente do que a plateia acaba vendo. Vocês sabem por quê? Porque quando iluminamos o cenário, ele ganha uma outra amplitude. Ele ganha às vezes um outro colorido, ganha sombras. Ou seja, a luz também valoriza o cenário. O figurinista também tem que conversar com o iluminador, já que dependendo da cor da luz, também pode acabar modificando a cor do figurino em cena. Tudo tem que estar bem harmonizado e conversado. Então esse iluminador que bola esse projeto de luz, ele pensa com o diretor parte a parte, cena por cena, momento por momento, qual é a luz que vai ajudar a contar aquela história. Quais os movimentos de luz que tem dentro desse espetáculo. Outra coisa que se usa em cena são as projeções. As projeções podem ajudar a contar a história, a iluminar o cenário, às vezes substituir um determinado cenário. E isso tudo tem que estar de acordo com a iluminação, porque a projeção também emite luz. Existem vários tipos de refletores que têm várias funções diferentes. Nós temos as luzes que vêm de frente, nós temos as luzes que vêm de trás, que a gente chama de contraluz, temos as luzes que vêm de cima, das laterais, da ribalta. Aliás, esse é um filme lindo de Charlie Chaplin, Luzes da Ribalta. Vocês já assistiram? É uma ótima dica. Ribalta são as luzes que vêm de frente do palco, que ficam no chão, ilumina de frente a cena. Você sabia que antigamente, era tudo iluminado pela luz do lampião? De lampiões! Um monte de teatros pegaram fogo por causa disso. É verdade. Então passamos dos lampiões, chegamos nos refletores, e os refletores também foram mudando muito com o tempo. As lâmpadas dentro dos refletores mudaram, hoje em dia são de LED. E aí você deve estar se perguntando, Vivi, qual é a atividade de hoje? Então vamos lá? Semana passada vocês fizeram uma cena pensando no cenário, certo? Agora nós vamos dar uma incrementada nessa cena que você fez. Você vai pensar na iluminação dessa cena. Para esse cenário que você criou, quais climas e atmosferas você vai trazer com a luz que você vai pensar para essa cena e para esse cenário. Mas essa luz tem que ter importância dentro dessa cena. Vale usar abajur, vale usar lanterna, vale apagar a luz, diminuir a luz. Vale usar um facho de luz que entra pela sua janela. Acontece alguma coisa na cena que justifique um escuro, por exemplo? Ou uma piscada de luz? É uma cena alegre, clara, solar? Ou é uma cena mais intimista? Ou é uma cena de suspense, que tem a ver com uma luz mais fraquinha? Então eu vou pedir para você fazer um vídeo para mim, com 1 minuto de duração, e enviar pra gente da segunda-feira às 21 horas. Combinado? Se você tiver alguma dúvida, corre aqui pros comentários e pergunta lá nos comentários pra mim. E a gente aproveita, troca uma ideia, levanta umas possibilidades, que tal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agradecemos imensamente a PetroRio, a nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo bem grande, pessoal, e até semana que vem. Luz! Quero